Olá, muito boa noite. Na última segunda-feira, começaram a trabalhar no Brasil mais de 1.000 médicos estrangeiros, a maioria de Cuba. Muito se discutiu aí sobre a importância dessa mão de obra no país, mas a verdade é que, além do programa Mais Médicos, o Brasil tem atraído cada vez mais profissionais de outros países em diversas áreas. E hoje nós perguntamos para você de casa: o Brasil precisa de mão de obra estrangeira? O que é que você acha? Para quem participar, tem sorteio no final do programa e o nosso sorteio é para e-mail, tá? ação@rs21.com.br, ou então, se você preferir, liga 19 3871 9620. Você responde a nossa pergunta de hoje: será que o Brasil precisa de profissionais que venham de outros países, de mão de obra estrangeira? Você também pode participar mandando a sua dúvida, tá? Mandando o seu questionamento, mandando o seu comentário sobre o que você acha desse assunto, tá? O nosso prêmio de hoje é um livro voltado para a carreira, tá? Para os profissionais, para trabalho, para quem busca mais informações sobre o mercado de trabalho. Nosso livro, Tetos Profissionais: Como Evitar as Armadilhas no Desenvolvimento de Sua Carreira, da editora Paulinas. Muito importante, né? Então, você participando, concorre ao sorteio, tá? E quem nos ajuda a responder essas e outras dúvidas de hoje e mostra um pouco, né, de quem é esse profissional estrangeiro que está no Brasil é a especialista em carreiras, consultora de recursos humanos, Bárbara Palmeiro. Seja muito bem-vinda, Bárbara, mais uma vez ao nosso programa Ação Nacional. Uma boa noite para você. Boa noite, muito obrigada. E olha, será que nós temos falta dessa mão de obra estrangeira no país? Vamos conferir o que pensam alguns especialistas. É conhecido que a população brasileira é formada por imigrantes. No início do século XX, eles representavam 7% da população. Hoje, são em média 0,3%, uma taxa abaixo da média mundial de 3%. Isso reflete diretamente na inserção de estrangeiros no mercado de trabalho brasileiro. Então, todas as políticas governamentais foram feitas na direção de diminuir, dificultar a entrada de imigrantes para que a população brasileira permanecesse empregada. Hoje, o Brasil pede políticas diferentes, pede política de abertura e não de fechamento, porque nós temos claramente profissões em que há gargalos de mão de obra. Atualmente, as indústrias de extração de petróleo e construção civil são as que mais atraem profissionais estrangeiros para o Brasil, segundo o Ministério do Trabalho. Hoje nós temos eu não diria um boom imobiliário, mas nós temos um setor imobiliário bastante vibrante. Com isso, nós temos claramente falta de engenheiros civis nas obras. Para o presidente da Federação Nacional dos Engenheiros, não há falta desses profissionais no mercado. Na realidade, hoje no Brasil, na atualidade, você não precisa importar. Nós temos engenheiros suficientes para atender o mercado brasileiro. Neste momento, nós precisamos valorizar o profissional. Quer dizer, tem condição, dá condição para o profissional trabalhar. Segundo pesquisa de escassez de talentos, o Brasil é o segundo país do mundo com dificuldades de preencher vagas, atrás apenas do Japão. A falta de candidatos disponíveis e a falta de especialização são apontadas como as principais razões do problema, o que pode ocasionar um apagão de mão de obra. Na realidade, nós temos apagão de mão de obra em especialidades, algumas especialidades. Medicina e engenharia são os dois casos muito claros. Embora isso gere uma polêmica, mas nós temos sim falta de médicos, nós temos sim falta de engenheiros. Segundo o diretor de pesquisas, a abertura do mercado brasileiro para o profissional estrangeiro promove benefícios para o país, mas deve ser realizada de forma cautelosa. Um país que tem muitos estrangeiros, que tem muitos imigrantes de alta qualificação, oxigena, né? Tem uma oxigenação cultural, uma oxigenação de inovação, de ideias, que gera diretamente crescimento. Então tem o aspecto econômico em si, e esse aspecto tem que ser tratado muito cuidado. Nós não queremos importar desemprego, né? Quer dizer, em áreas que efetivamente nós não necessitamos, nós temos um alto contingente, não é necessário importar. E tem o aspecto cultural, que esse é mais aberto, é um aspecto de realmente tornar o Brasil mais dinâmico, tornar o Brasil mais integrado ao mundo que é cada vez mais integrado.
Realmente um tema muito polêmico, né, Bárbara? Porque a gente corre o risco de fazer uma discussão no seguinte sentido: o país é meu, aqui quem trabalha sou eu, e não precisa de ninguém de fora, porque aqui nós somos capacitados, estamos em perfeitas condições para o trabalho, preparados para o mercado do trabalho. Mas nem sempre é assim também, acho que a gente não pode radicalizar. Corre o risco da gente fazer uma discussão leviana, aqui não precisa de estrangeiro, não? Eu penso que dentro das organizações isso não acontece. Eu acho que a gente vive no mundo corporativo uma realidade um pouco diferente disso. A gente está muito habituado dentro do mundo corporativo tanto a trazer pessoas de fora quanto mandar brasileiros para outras localidades. Então, esse intercâmbio, essa troca no mundo corporativo acontece justamente pelo que ele coloca, pela importância de você fazer trocas, de você aprender com culturas diferentes, aprender novas tecnologias e ter a oportunidade também de ensinar. Então, este ambiente corporativo, onde você privilegia a aprendizagem, você tem trocas importantes e significativas de forma estruturada. Você expatria brasileiros e você expatria outros profissionais de outros países para a mesma corporação, para a mesma empresa. E, via de regra, isso acontece de forma estruturada e com profissionais com qualificação. Então, não é necessariamente uma carência de mão de obra, uma carência tecnológica ou de competência técnica que faz com que você traga para o Brasil profissionais de outras nacionalidades, de empresas, ou melhor, de outras localidades da mesma empresa. Não é porque nós não somos bons. Não, porque a empresa quer estimular exatamente isso, essa troca saudável, essa possibilidade de horizontalizar o conhecimento e preparar as pessoas para as diferenças culturais. Então, no Brasil e fora do Brasil, uma das grandes dificuldades é a adaptação cultural. Será que quem vem de fora vem preparado, né? Os profissionais estrangeiros que chegam ao Brasil estão preparados para a realidade do nosso país? Não sempre e depende muito da localidade. Então, na minha experiência, eu pude receber profissionais que vinham com um estereótipo do que é o Brasil. Então, o Brasil do jeitinho, o Brasil do samba, o Brasil do carnaval, o Brasil onde as pessoas são muito informais, são muito amigáveis, muito acolhedoras. Isso é um estereótipo de brasileiro. Não é o que a gente tem no mundo do trabalho necessariamente. Então, esses profissionais vêm para a nossa empresa, vêm para o Brasil e começam a encontrar dificuldades, porque o brasileiro não necessariamente dá a má notícia olhando nos olhos. A gente vai para os corredores, para o cafezinho e vai formando opinião das pessoas em relação ao expatriado. E nem sempre ele percebe isso, nem sempre ele tem domínio disso. Isso é uma complexidade. O outro ponto é a família do expatriado, porque o expatriado vem, trabalha 8, 10, 12 horas por dia na nossa empresa, ele tem um ambiente de trabalho conhecido e controlado, onde o conhecimento dele é valorizado. Se ele tem uma relação de gerencial, ele normalmente estabelece uma assimetria com as pessoas e ele costuma ser muito respeitado se ele vem com poder e cargo. Mas a família não. A família está no nosso ambiente social. E o nosso ambiente social é percebido como hostil, perigoso, do ponto de vista da segurança pública, do ponto de vista das relações com as pessoas da comunidade. Então, eles também são muito preparados a encontrar aqui um ambiente social hostil. Ela pode se assustar. Se assusta, muitas vezes. É papel da empresa dar assistência a essa família ou, de repente, levá-la, né, mais próxima da sociedade, a se enculturar melhor? A empresa é obrigada a fazer isso? É de bom tom? Como é que é tratado isso hoje no Brasil? O profissional chega aqui para trabalhar, vem com famílias, são famílias como as nossas e podem se estranhar. E como é que fica daí a situação? Hoje, inclusive, existe um profissional que tenta ajudar isso. É um profissional que pode ficar na área de recursos humanos
ele fica responsável pela expatriação, então ele vai conhecer bem tanto a situação de adaptação do aspecto social para a família e vai, em muitos casos, amparar essa família que está vindo para o Brasil. Vai indicar escolas, vai indicar bairros onde morar, vai tentar fazer esse processo de aculturação por meio do ensino do idioma. Também essa é uma outra questão, porque se dentro do mundo corporativo as pessoas dominam, em parte, um idioma como o inglês, no nosso mundo social não, ninguém fala inglês no Brasil. Uhum. Então, se ela precisa sair de casa para levar o filho ao médico, ela não tem domínio do idioma para fazer isso. E olha, pode estar acontecendo, né, a partir de agora pode acontecer situação semelhante no Brasil por conta do programa Mais Médicos também do governo federal, né? Os cubanos vêm com suas famílias, muitas vezes a gente fala só do profissional e a gente esquece da família que vem junto, né? Então, é toda uma estrutura que tem que estar preparada para isso. Será que o Brasil pensou em tudo? Eu penso que não. Eu penso que não, porque uma das complexidades, por exemplo, em relação aos médicos, é exatamente isso. É como é que eu levo para um lugar distante do mundo urbano um médico que é formado em grandes centros urbanos. Como é que ele se desloca de um grande centro urbano para trabalhar no interior do país, sem infraestrutura? Estou falando do aspecto sociocultural. Essa mesma família de expatriados vai ter que se adaptar num lugar com pouquíssimos recursos do ponto de vista. Um lugar mais periférico. Sem dúvida. Então, como é que acontece a inserção dessa família neste lugar de privação sociocultural e econômica? Como é que essa família pode se adaptar? Então, esta é uma crítica que os médicos hoje fazem. Falta infraestrutura que atraia os nossos profissionais. E é claro que os profissionais de fora devem ter suas motivações para virem ao Brasil e se submeterem a isso. Não penso que seja só uma questão de idealismo, de exercício da profissão. Pode haver algum caso em que isso aconteça, mas não é isto. Eles devem perceber alguma vantagem e vêm por conta dessa vantagem. Em busca dessa vantagem. Olha, as opiniões são diferentes, a gente vai discutir isso durante todo o programa. Quero reforçar a participação, já estão chegando algumas. Você participando hoje por e-mail, açãonacional@rs21.com.br ou ligando para 19 3871 9620. Tem sorteio no final do programa, tá bom? O nosso livro, o nosso presente de hoje é voltado para o profissional, para o mercado de trabalho. Então, não deixa de participar, você pode ser o nosso sorteado no final do programa. A nossa pergunta de hoje, a nossa sugestão de pergunta de hoje para você é: o que você acha? Você acha que o Brasil precisa realmente de mão de obra estrangeira? Você acha que o Brasil precisa de trabalhadores de fora do país aqui hoje para ajudar a gente? Essa é a nossa pergunta. Se você tem mais dúvidas também sobre essa questão, sobre esse mercado de trabalho, participe com a gente. Nós recebemos a participação da Maria do Carmo Freitas, ela é de Araruama, Rio de Janeiro. Obrigada, tá, Maria, pela sua participação. E ela diz que sim, respondendo a nossa pergunta, que nós precisamos de mais médicos, no caso do que a gente estava falando, principalmente de Cuba, onde a saúde está em primeiro lugar. O Brasil precisa de mais médicos porque esperamos 2 meses para ser atendidas por um plano de saúde, por exemplo. Tá aí, essa é a opinião da Maria do Carmo. A gente recebe também a opinião do João Lourenço, do Pará. Obrigada, João, mais uma vez pela sua participação aqui no Ação Nacional. Não sou contra a contratação de mão de obra estrangeira, mas acredito que deva haver mais recursos nas universidades que os acadêmicos de medicina frequentam e que eles possam sair bem mais capacitados e especializados para o mercado de trabalho, porque no Brasil existem muitas pessoas capacitadas e médicos inteligentes também. Obrigada aí pela participação, tá, João Lourenço? É bem polêmico o assunto, né? Não é para menos. Enfim, e a gente gostaria de chamar você a participar hoje, não só com relação aos médicos, tá? Mas como a gente viu na reportagem, muitos engenheiros, né, estão vindo para cá. E aí, como é que fica a situação dos engenheiros brasileiros, dos arquitetos e tantas outras profissões? A gente volta a falar disso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Vai participando.